Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de Cristo, a paz de Deus, pela misericórdia de Cristo, mais um vídeo aqui, William Bugiga, diácono da igreja, o Senhor Jesus Cristo é a salvação dos povos, amém? Irmãos, vamos trazer algo da parte de Deus para nossas vidas, para nós sermos edificados através da palavra, através do evangelho, amém? Então preste atenção. Muitas vezes as pessoas elas falam coisas equivocadas porque elas não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia e muitas vezes não tem nem o Espírito Santo de Deus em suas vidas, pois querem viver em práticas pecaminosas. Então não conseguem entender as coisas de Deus e o que a Bíblia diz. Aí é muito fácil falar que é um texto só, é texto fora de contexto, que não é assim, que não é desta maneira, não é desta forma. Mas nós vamos ver na Bíblia algo tremendo, que a maneira correta que nós devemos agir, amém? Hoje tem se falado muito aí que as pessoas não devem se sair das igrejas, que santo é só Jesus, que todo mundo erra, que todo mundo peca, que todo mundo vive na prática do pecado. Então isso dá uma ênfase grande de líderes fraudulentos de quê? De manter a ovelha ali debaixo do jugo do homem, ou seja, ele faz o que ele quer porque ele é líder, ele pode fazer porque ele é pastor, ele é o homem de Deus, e aí de quem tocar no ungido do Senhor, olha, você não conhece a Bíblia, você vai estar se levantando contra o próprio Deus e pagar o preço, e muitas vezes as ovelhas elas viram servos de homens e não servo de Deus, amém? Então a vontade de Deus não é que as almas se afastem da comunhão da igreja, que é o povo de Deus unido junto, um corpo com vários membros, isso é ser a igreja. Não quer que o povo se isole, né? Quer que o povo fique junto sendo igreja, um edificando o outro, um ajudando o outro, sendo edificado direto por Deus, um ajudando o outro, um carregando as cargas dos outros, juntos, unidos, ajudando os uns na dificuldade dos outros, amém? Porém, existem igrejas, templos aí, liderados por homens que se perverteram. E muitos falam, não, você não deve abandonar porque santo é só Jesus, nós somos pessoas imperfeitas e não tem problema nenhum, porque ele vai pagar o preço dele. E acabam falando coisas a qual não sabe, a qual não entende, a qual nunca leu na palavra, amém? Então vamos lá. A palavra de Deus nos diz, no livro de Efésios capítulo 5, versículo 11, não sejais cúmplice das obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-as. Olha que tremendo. A palavra diz para a gente não ser cúmplice, não ser participante, não ajudar, não ser conivente, não somar com obras das trevas, antes reprovai. E o que é obra das trevas? São tudo aquilo que vai contra o evangelho de Cristo. São aquilo que vai contra a palavra, aquilo que vai contra as escrituras sagradas. Tudo isso é configurado obra das trevas. Ou seja, quando se o líder, o ajuntamento ali que se diz igreja, eles estão pregando heresias, ou seja, colocando a fé das pessoas em objetos palpáveis, dizendo que você é curado através de uma chave, de um cajado, você é curado através de um objeto, tem que pagar um carnê, isso tudo é heresia. E a partir do momento que a heresia, e você participa, compra, soma junto, é uma obra das trevas. A Bíblia diz para você reprovar, para você não ser cúmplice. E falando já de heresias, Paulo diz em 1 Coríntios 11, sobre o ajuntamento da igreja, ele diz assim, até importa que haja heresias, para que se manifestem os que são sinceros. Ou seja, aqueles que são sinceros, que são ovelhas de Cristo, que são servos e servas de Cristo, quando há uma heresia, ele se manifesta, ele não aceita. Ele fala, ó, vocês estão fazendo isso daí, tá fazendo, mas não é de Deus. Você está fazendo isso daí, mas não é de Cristo. Então ele diz que até importa que haja, mas vão se manifestar os que são sinceros. Os que são sinceros não aceitam. E se a heresia vem da parte da liderança e a liderança quer continuar fazendo, o que acontece? Você vai ser cúmplice? Você vai somar? Você vai ser conivente? Não. Você deve se afastar, porque a Bíblia diz, até importa que haja heresia, para que se manifeste os que são sinceros. Nós vemos no livro de Apocalipse várias igrejas. Nós vemos porque houve reprovações sobre algumas delas. Porque toleravam Jezabel, ensinar a enganar o povo, e tá aí o povo tolerando as Jezabel, ensinar a enganar o povo com um monte de coisa que não procede da palavra. Por quê? Porque ensinavam doutrinas dos nicolaítas, doutrina de Balaão, que ensinava a lançar tropeços, e aí, doutrinas de nicolaítas,
deixaram o primeiro amor, e aí? Então foram reprovadas. E Jesus chamou todos para o arrependimento, mas muitos não vão se arrepender, vão continuar reprovados visando o quê? O dinheiro. E você, quando tá junto, tá somando, você tá vendo que tá errado e você tá junto falando que o problema eles vão pagar o preço com Deus, não, você vai pagar também. Porque você faz parte, você faz divulgação, você faz ali, traz mais e mais vidas para participarem das heresias, das mentiras, das coisas que vão contra a palavra. E aí? A Bíblia diz, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-a. Ou seja, o pessoal tá fazendo errado, você vai estar junto? É a mesma coisa as pessoas que se associam a partido político corrupto. As pessoas cúmplices, são conviventes, faz nome, tá lá na eleição se candidatando e o nome dela lá escrito, o nome dele lá escrito. Eu sou do partido tal, um partido corrupto, cheio de corrupção. Não, mas eu tenho que participar, senão eu não consigo me candidatar. Então quer dizer que você faz sociedade com bandido para conseguir se candidatar, justifica? Você vai fazer uma cumplicidade com uma facção criminosa para você ganhar um dinheiro bom e distribuir para os pobres? E aí, justifica? Claro que não. A palavra de Deus, para aqueles que são crentes, são servos de Deus, diz, não sejais cúmplices das obras das trevas, antes reprovai. E Apocalipse 18:4, o que a palavra diz quando diz sobre a Babilônia, a mãe das prostituições? A igreja diz, sai dela, povo meu, e não participeis dos seus pecados. Não seja cúmplice dos seus pecados, não seja participante, sai dela, povo meu. Não diz, fica nela, povo meu, não tem problema nenhum, eles vão pagar o preço. Eles vão pagar o preço, mas você também, porque você é cúmplice, você é conivente, você soma, você ajunta, você contribui para que isso cresça, explande e engane mais vidas. Então, quando devo sair de uma igreja? Quando você vê que não se prega mais o evangelho de Cristo. Quando você vê que não tem mais o amor pelas vidas e o amor está no dinheiro. Você vê que o fim virou arrecadação, dinheiro. As pessoas estão perecendo nos pecados, nas iniquidades, e não é mais ensinado com amor e com carinho sobre o pecado. As pessoas estão na fornicação porque nem sabem o que é fornicação. Estão na porfia porque muitos vão falar o que é porfia e não sabem o que é porfia. Estão na lascívia porque não sabem o que é lascívia. Estão na emulação porque não sabem o que é emulação. Estão na iras, nas pelejas, nas dissensões porque nunca foi pregado Gálatas capítulo 5:19 em diante. E aí? Quando se fala de idolatria, não sabe nem o que é, o que configura, são superficiais. E aí? Você vê que o amor se esfriou, antes pregava uma palavra, agora já não prega mais. Quando acontece isso, você deve sim sair, mas não abandonar a Cristo. Você deve orar, deve buscar a direção de Deus, mas não se fazer cúmplice, para que não seja reprovado por Deus sendo cúmplice, somando, ajudando as obras das trevas. Amém? Então nós vemos aí muitas vezes ministérios que se separam, se difundem. Então tem dois lados, irmãos, disso aí. Às vezes os ministérios se difundem, separam. Por quê? Porque uma igreja pregava a palavra, parou de pregar, pessoas saíram e abriram outras igrejas para pregar a palavra. Acontece também, as pessoas falam, a igreja parou de pregar a palavra, não prega mais, então vamos abrir outra. Ué, já que é para pôr todo mundo para o inferno, vamos para o inferno em outra igreja, mas ganhando dinheiro, arrecadando dinheiro. Acontece também em igrejas da verdade que pessoas saem para quê? Por inveja, por rebeldia, por causa do dinheiro. Existe. Mas nós, na direção de Deus, só devemos sair de uma igreja quando nós vemos que há heresias, mentiras, falcatruas, o amor se esfriou, falta de dedicação, pessoas perecendo. Você vai conversar, vai mandar uma mensagem pro líder, o líder tá nem aí, manda você seguir sua vida, fala que você é herege, fala que você é contendeiro. Você fala, não, irmão, tô mostrando aqui na Bíblia. Aí fala, não, segue sua vida, você é um câncer dentro da igreja. E aí? Então tá dessa maneira. Você é importante muitas vezes quando você doa porta, mesa, cadeira para a igreja, aparelho de som, participa dos projetos para comprar ônibus, para pagar rádio. Quando você para, você não vale mais nada? E aí? É isso aí o amor de Cristo? Não é o amor de Cristo. Este não é o amor de Cristo, amém? Então, analise pela palavra. Tem muitas pessoas que não pregam a palavra. Muitas igrejas que estão pregando só heresia, só dinheiro, só arrecadação. E aí?
Analise a palavra, os ensinamentos da palavra, os ensinamentos sobre todas as coisas que acontecem no mundo estão te ensinando, estão fazendo o correto, estão de acordo com a Bíblia ou ultrapassam a doutrina de Cristo? O que é isso, irmão? Segundo a Epístola de João 9 diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Aquele que permanece tem o Pai e o Filho. Então ultrapassar essas doutrinas enganosas, esses pensamentos errôneos que tem trazido para você fazer e tirando muitas vezes das escrituras falando que não tem nada a ver, que não é pecado, que pode fazer e a Bíblia diz que é pecado e outras coisas que não são pecado estão falando que é e não tem base bíblica. E aí? Quantas doutrinas tem aí? Você tem que pagar um carnê para ser abençoado? Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso? Estão falando que fé inteligente é viver na lei, sendo que nós temos que viver na graça, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, nós somos salvos pela graça, por Jesus, pelo Evangelho. Jesus falou, ide pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. O povo que se diz seguidor de Cristo e vive na lei de Moisés, é só lei, 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 promessas da lei, e Jesus fala, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E aí? Se o primeiro mandamento for irrepreensível, nunca abriria lugar para o segundo. O segundo concerto, a segunda aliança foi firmada em melhores promessas, porque na lei nós nem tínhamos a promessa de salvação, nós éramos gentil, mas a palavra, através de Cristo, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, em Cristo Jesus, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não é só judeu, não é só israelita, é todo aquele que nele crê. Amém? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. E aí, que está faltando para você confessar Jesus? Então deixe de lado esses negócios de ficar pagando voto, pagando sacrifício, voto de dinheiro, né? Ah, Paulo raspou a cabeça que tinha voto, ele fez um voto com Deus, não tinha dinheiro envolvido. Hoje os votos é só envolvendo dinheiro, é só fazendo prova de Deus. E aí? 1 Coríntios 10, não ponhais Deus à prova. Malaquias 3:10 fala que para me dar dízimo e fazer prova de Deus. 1 Coríntios 10 fala, não ponhais Deus à prova. Está na Bíblia. Pondo Deus na parede. Tem que fazer a campanha. Se não fazer a campanha, Deus não abençoa. Onde está na Bíblia? Campanha. Ah, irmão, porque 12 é um número profético. 12 era o número dos apóstolos. E aí? 12 era o número dos apóstolos. Mas aonde está na Bíblia que você tem que fazer uma campanha de 12 dias para você entrar no céu? Para você ser abençoado, para alcançar as coisas de Deus? Nós alcançamos as coisas de Deus a partir da obediência da palavra. Andar e viver em espírito. Ser de santo em toda maneira de viver. Não só no dia da campanha, 12 anos, 12 meses, para 12 dias de campanha, para 12 meses de vitória. E aí? E aí? E aí? Então, irmão, vamos permanecer na palavra. Não seja cúmplice das obras das trevas. A palavra diz claramente para a gente não ser cúmplice, não seja participante de homens errados, ajudando, somando, crescendo, porque nós não estaremos por inocentes. Mateus 22:29, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então o povo erra porque não examina as escrituras, amém? Deixe de lado as heresias, os falsos ensinos, as doutrinas de homens, as placas. Muitos estão agarrados na placa, mais na parede, mais nas cadeiras do que em Jesus. Quando nós agarrarmos mais em Jesus, nós vamos ver que se o líder que anos atrás pregava a palavra e hoje já não prega mais, ele caiu em Gálatas 3:3, começou no espírito e terminou na carne. Fazer o quê? Quem vai te dar salvação é o líder ou é Jesus? Então venha para Jesus. E aí? Ah, irmão, mas eu olho pelos sinais, porque tem cura, Deus está lá. Mateus 7:21. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós curado em teu nome, expulsado os demônios, fizemos sinais. E Jesus vos dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Está curando, está operando, mas é só heresia, só mentira. Você vai olhar para o cura? A palavra diz que Jesus vai falar, nunca vos conheceu, você prefere chamar Jesus de mentiroso para crer nesses homens? Porque se Jesus falou que nunca conheceu, quem está usando para curar não é Jesus. Jesus falou, nunca vos conheci. Se Jesus está usando e depois vai reprovar eles lá na frente, Jesus é mentiroso. Para esses que Jesus usava e depois não usa mais, Jesus vai falar, começaram no espírito e acabaram na carne. Mas esses de Mateus 7:1, Jesus vai falar, nunca vos conheci. Se hoje
dou um tênis ou uma cesta básica para uma pessoa e lá na frente eu falo, nunca te conheci, eu sou mentiroso, porque eu já conheci sim, dei um tênis, dei uma cesta básica, eu já vi ela, eu ajudei ela, então eu vou falar que nunca te vi, nunca te ajudei, nunca te conheci, eu sou mentiroso. Jesus vai falar que nunca conheceu este povo, porque não permanece na palavra, amém? A Bíblia é a maior revelação, Deus revela, Deus fala ali, usa homens ainda, usa, poucos, mas usa. Mas a maior revelação é a Bíblia, é a palavra. Tudo passará, mas as minhas palavras não vão te passar. Permaneça na Bíblia, saia de falsos profetas. Não saia da igreja por causa de picuinha, por causa de bobeira, por causa de coisas banais, fúteis. Não saia. Mas se deixaram de lado a palavra e é só dinheiro, é só politicagem, trazem políticos para fazer campanha em cima dos púlpitos, misturam tudo, a obra de Deus com politicagem, com essa sujeira, trazem governadores fraudulentos dentro das igrejas para ficar dando comício, falando da palavra de Deus. Afasta-te desse povo, porque os tais não servem a Cristo, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas engana os coração dos incautos, dos simples, dos humildes, amém? Então preste atenção, ore a Deus, busque entendimento. Jesus está voltando, Jesus está às portas, amém? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.